Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, agora no nosso Magalhães News. Magalhães News, notícias, aquelas notícias curtinhas. E na verdade agora não vai ser uma notícia. Na verdade agora é uma informação para quem não ficou sabendo e para quem ficou sabendo, simplesmente para esclarecer a cagada, o vacilo que a Rede Globo, o esporte da Rede Globo, que está muito mal administrado. Sinceramente, eu não sei nem muito se a culpa são dos narradores, dos comentaristas. Sinceramente, eu não sei se a culpa é deles, mas pelo que a gente escuta, que todo mundo fala, é que quem está comandando a Globo, os diretores, o pessoal de cima, não tem capacidade nenhuma de estar no cargo. Tanto que você vê a quantidade de pessoas que estão saindo da Globo, estão metendo o pé da Globo, gente de nome. Bom, deram uma banda no Faustão, puxaram o tapete do Faustão. Então você imagina como é que está aquele lugar, né? Então o que aconteceu, que é rapidinho aqui, só peço aí para você dar aquele like, divulgar aí o Magalhães News, compartilhar, tá? O nosso vídeo aqui nessa rapidinha do Magalhães News. Então vamos lá, cara. O que aconteceu? Jogo Vasco e Cruzeiro. Domingo, dia 19, o Campeonato Brasileiro da Série A teve um jogo de manhã, um jogo 4 horas da tarde, um outro 6h20 e um outro 8h30. O horário de 4 horas da tarde, em todo o Brasil, né? Acho que com exceção de Rio e Minas, estava passando São Paulo e Atlético Goianiense. E aqui no Rio de Janeiro e em Minas, estava passando Vasco da Gama e Cruzeiro pela Série B. Com torcida, um clássico nacional, mas na Série B. Bom, e a galera estava acompanhando o jogo. Eu estava vendo o jogo do São Paulo. Daqui a pouco aparece 1-0 o Vasco da Gama. Beleza, pá, coisa e tal. Continua o jogo, no finalzinho aparece de novo 2-0 o Vasco da Gama. E no final do jogo aparece outra bolinha, 2-1. E a Globo anuncia, termina o jogo 2-1 Vasco da Gama. Aí o comentarista da Globo, lá de São Paulo, da qual eu estava vendo o jogo do São Paulo, disse o seguinte: bom, aconteceu alguma coisa estranha. Parece que o gol foi anulado depois que a partida acabou. Falei, bom, como assim? Falei, não é possível. A partida acabou, aí anularam o gol do Vasco, de 2-0, e não anularam o gol do Cruzeiro. Eu falei com meu filho, tem alguma coisa de errado, cara. Não é possível. Aí eu fiz o vídeo aqui do jogo São Paulo e Atlético Goianiense. Eu até falei isso. Falei, cara, é um absurdo o que está acontecendo lá no jogo Vasco e Cruzeiro. Eu até falei isso aqui no vídeo, quem acompanhou. Falei, não é possível. Não é possível que teve o gol do Vasco, saiu a bola, teve o gol do Cruzeiro, depois o VAR avisou ao juiz que o gol do Vasco teve uma mão, anularam o gol do Vasco e não anularam o do Cruzeiro. Foi isso que eu imaginei. Eu falei, cara, é muito absurdo para um campeonato só. Mas como a gente está falando de campeonato brasileiro, e essa várzea que de vez em quando se torna o campeonato brasileiro pela administração que se tem, eu não estou falando nem pelos times, estou falando pela administração que se tem, e parece sim uma várzea. O Gabigol não falou besteira, de vez em quando o Fred já falou, uma porrada de times, de jogadores já falaram isso, Diego Souza já falou isso, o Fred já falou isso, outros jogadores já falaram isso, e parece uma várzea pelo jeito que é administrado. Não pela qualidade dos jogadores. Apesar da qualidade aqui do futebol brasileiro ser inferior ao da Europa, mas a gente ainda tem uma qualidade muito boa. O tanto que a gente vê que a América do Sul está toda com inveja do futebol brasileiro pelas contratações. E a gente, tem 2 times na Sul-Americana nas semifinais, 3 times nas semifinais da Libertadores, ou seja, o nível não é apavorante. O nível pode ser mais baixo do que já foi. Aí eu concordo. Em relação à Europa, lógico, mas também não é
Não dá para comparar hoje, sinceramente, o futebol brasileiro com os outros futebol da América do Sul. O futebol brasileiro é melhor do que os outros. Tá? Apesar do treinador brasileiro da seleção ser fraco, mas é melhor. Tá? Então, eu falei, não pode ser essa zona que está sendo. Né? Eu falei, vou ter que ver o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu. Aí, eu fui ver, fui dar uma olhada, fui dar uma pesquisada. Qual foi a cagada da Globo? A Globo informou 1-0, informou o 2-0, só que não informou que o gol tinha sido anulado, deu o gol do Cruzeiro. Quem estava assistindo o jogo não sabia que o gol do Vasco tinha sido anulado. A Globo continuou transmitindo como se o Vasco estivesse ganhando o jogo. Ou seja, a Globo fez uma cagada monstruosa, não avisou que o segundo gol do Vasco tinha sido anulado, continuou transmitindo como se o Vasco estivesse ganhando de 2-0, transmitiu como se o Vasco tivesse tomado o gol do Cruzeiro. Aí ninguém entendeu por que o Cruzeiro estava comemorando tanto, se estava perdendo de 2-1, ou seja, a Globo fez uma cagada monstruosa na transmissão. Bicho, o nível do esporte da Globo tá cada dia pior. É por isso que tá saindo uma cambada de gente, tá saindo uma porrada de gente. É por isso que tá perdendo um monte de esporte. Copa do Mundo, é isso, é aquilo outro, Fórmula 1. Cara, típico dos Trapalhões. Que cagada, mais uma da Globo. É pra rir. Galera, essa foi aí a notícia rápida do Magalhães News. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Mas que cagada, cara. Jesus.